Oi, galera, tudo bem? Bom, agora a gente vai iniciar o nosso capítulo 3 de português. A professora vai tentar ir um pouquinho mais rápido para não ficar muito longo e cansativo o vídeo. E eu vou dividir o vídeo por partes, tá? Então, todo mundo comigo lá no capítulo 3, na página 76. Nós vamos falar um pouquinho sobre contos de fadas nesse capítulo. Olha só que legal. Então, sabe aquelas histórias que a gente vê de princesas, de príncipes, de magia? São os contos de fadas, né? Então, nós vamos ver um pouquinho disso aqui no capítulo 3. Ali nós temos umas perguntinhas para conversar, para vocês darem uma olhadinha no cenário e me falarem aí, ó. Pode responder para o papai e para a mamãe. Qual história de conto de fadas que faz vocês lembrarem? Que faz vocês lembrarem esse cenário aqui, ó? Para mim, o que faz me lembrar é a história da Branca de Neve, que ela ficava na casa dos 7 anões e a bruxa ia lá levar uma maçã envenenada para ela, né? Aqui, no caso, não é bruxa, né? Não é maçã, mas é a história que me lembra. Vocês concordam comigo? E depois tem uma outra perguntinha. Qual é a sua história preferida? Pensem num conto de fada que vocês mais gostam e falem aí para mim. Pode falar pro computador, não tem problema não. Bom, agora vamos continuar. A professora vai ler um pouquinho agora a página 78 para explicar para vocês um pouquinho sobre esse tipo de história, esses contos, tá? Era uma vez. Do que você se recorda quando lê Era uma vez? Ouvir essa frase nos transporta para um mundo de muita magia, o universo dos contos de encantamento. São contos que pertencem à tradição oral, pois são histórias muito antigas passadas de geração em geração. Entre os contos de encantamento, há aqueles em que se concentram nos poderes mágicos de fadas, magos, bruxas e pode ser dotado de poderes sobrenaturais. Esses são os contos de fadas. Certamente você conhece algum conto de fada. Becca e Nina adoram essas histórias. Elas estão na biblioteca procurando uma narrativa específica a pedido do professor. As imagens a seguir se referem a essa história. Vamos descobrir qual é? Olha lá, que tipo de narrativa que é. Primeiro vamos pensar que uma narrativa é uma história que tem partes. Tem a situação inicial, que é o começo, o desenvolvimento, que é o meio, e a situação final, que é o fim da história. Isso é uma narrativa, tá, gente? Uma história que narra algo, que conta. Narrar é contar, beleza? E se conta algo, ela precisa ter começo, meio e fim, beleza? Então, ali, olhem as imagens. Qual narrativa, qual conto de fadas se refere? Chapeuzinho vermelho, né? Bom, ali embaixo eu vou descer um pouquinho, depois para vocês, quero que vocês deem uma lidinha nas próximas informações que tem aí. A professora não vai ficar muito, senão o vídeo fica muito longo. E aqui tem já uma atividade para vocês fazerem na página 79, que pede para vocês escreverem o conto da Chapeuzinho Vermelho. Então, pesquisem o conto, ou quem até mesmo já conhece essa história, né? Escrevam aí na página 79 para prof. Depois eu quero que vocês me mandem foto, tá? Continuando, ali agora a gente vai entrar. História dos contos de fada. Como surgiram os contos de fada? Você conhece a seguir esses personagens? De que histórias eles fazem parte? Como essas histórias acabam? E de que outras histórias vocês conhecem? Vocês se lembram? Então, percebam lá. Olha a característica. Um castelo no fundo, um príncipe, um gato de botas, uma sereia, 7 anões. São personagens fictícios, são personagens que só existem na nossa imaginação, né? Eles têm toda uma magia envolvida, né? Superpoderes, muitas vezes. Por isso são contos de fadas, histórias imaginárias, tá? Então, lembrem em alguns contos que vocês conhecem. E aqui embaixo, o que vocês vão fazer? Agora vocês vão listar essas histórias que vocês conhecem, tá? Pensem em todos os contos de fadas que vocês conhecem, histórias que envolvem príncipes, princesas, magia, fada, castelo, e façam uma lista aí para a professora, beleza?
Ali nós temos a origem do conto de fadas, né? A história que você listou são contos de fadas. Não é possível indicar a origem de cada uma, mas essas histórias surgem a partir de algumas necessidades do ser humano, de orientar e ensinar valores, dividir, divertir e até mesmo assustar, pois nem sempre acabam em finais felizes. Você sabia que essas narrativas também eram histórias de adultos? Quando se contava às crianças, por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho, o objetivo era ensinar a importância de obedecer os pais mais velhos. Porque lembra da história da Chapeuzinho Vermelho, que ela desobedecia a mãe e, consequentemente, o lobo ia atrás dela. Então, eram histórias contadas para as crianças para realmente colocar medo nelas, para elas poderem obedecer os pais. Essas narrativas ficam preservadas na memória e eram transmitidas entre gerações. Já imaginou como seria memorizar essas histórias? Por serem passadas de boca em boca, é muito comum que existam versões diferentes. Depois que o homem criou a imprensa, ou seja, a partir da possibilidade de publicar textos escritos, alguns importantes contadores de histórias começaram a registrá-las. O professor vai ler agora um texto falando de contadores muito especiais. Então, ali, nós temos grandes contadores de histórias. Essa parte aqui a professora vai deixar para vocês fazerem a leitura em casa, que são perfis de alguns contadores muito famosos, tá bom? De contos de fadas. Então, nós temos ali alguns perfis, tá? E eu vou deixar aqui até aqui. Fica aí como tarefa para vocês fazerem o conto da Chapeuzinho Vermelho, a lista dos contos que vocês conhecem e ler o perfil desses grandes contadores de contos aqui, tá bom? Beijão, a professora já volta para explicar a outra continuação da atividade.